Pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre a relação entre o gráfico de uma função e o da sua inversa. Então, primeira coisa, vamos considerar um exemplo, a função de R em R definida por f de x igual a 3x mais 4. Então, se eu pegar alguns pontos para fazer um esboço desse gráfico, então, por exemplo, tem alguns pontos aleatórios, P, o A, o Q e o B, substituir ali o x ora por 0, por menos 1 e tal, e obtive os valores de y. Se eu faço o esboço do gráfico da função f, é o gráfico de uma reta crescente, cruza o eixo y no 4, cruza o eixo x no menos 4 terços. Então eu tenho o gráfico da função f. Vamos obter a função inversa para depois a gente desenhar o gráfico e ver que ele tem uma relação direta com aquele gráfico que está ali. Então, o processo para achar a inversa, coloco o f de x como sendo y e vou isolar o x nessa expressão. Então fica y menos 4 igual a 3x. O x é y menos 4 sobre 3. Vou escrever a expressão da função inversa. Então f é menos 1 de x como sendo x menos 4 sobre 3. Se eu for montar o gráfico dessa função, eu também vou escolher alguns pontos que, na verdade, é fácil até de obter esses valores, porque, por exemplo, esse ponto que eu estou chamando de P' é quando o x for 4 na função inversa. Se eu colocar o x igual a 4 aqui, vai dar 0. Ok. Eu também poderia olhar para esse P que eu tenho na função f, porque na função original, digamos assim, o 0 é elevado no 4. Então, na função inversa, o 4 vai ser elevado no 0. Se na função original o menos 1 leva no 1, na função inversa o 1 leva no menos 1. E por aí vai. Tá? Então, esse gráfico e o gráfico da função inversa, eles vão ter uma simetria em relação a uma reta que a gente chama de bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá? Então, essa reta que está passando aqui, que eu estou chamando de bissetriz, é a reta que tem os pontos 0, 0, 1, 1, meio, meio, raiz de 2, menos 1, menos 2, e por aí vai. Ou seja, é a reta em que o x é igual a y, é a reta y igual a x. Observa que o gráfico da minha função f e o gráfico da função inversa de f, eles são simétricos em relação a essa reta. Então, aqui na função f eu tenho o ponto 0, 4, o simétrico desse ponto em relação à reta y igual a x vai ser o ponto 4, 0. Eu tenho um ponto aqui, menos 1, 1, o simétrico dele vai ser 1, menos 1. E por aí vai. Então, o gráfico de duas funções, uma função e a sua inversa, eles são sempre simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá? Uma coisa que acontece é que a intersecção desses gráficos, ela sempre vai acontecer sobre essa reta. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada nesse exercício, que ele fala o seguinte: seja f de reais não negativos até o conjunto que vai dos 2, inclusive, até o mais infinito. Então, é uma função definida por y igual a x² mais 2. Explique por que f é inversível e obtenha a lei que define a sua inversa. Bem, primeiro, a função ela é inversível porque ela é uma função bijetora, Ou seja, observa que o contradomínio dessa função de 2 até mais infinito coincide com a imagem dessa função, que seria de 2 até mais infinito. Então, ela não tem elementos sobrando, então ela é uma função sobrejetora. E ela é uma função também injetora. Por quê? Porque como eu estou pegando aqui para o domínio só os valores não negativos, então do 0 para frente, então se eu for traçando retas paralelas ao eixo x, que vão pegando o gráfico, eu sempre, para cada y, só vou ter um valor de x. Então, o que acontece é que ela também é injetora. Então, ela é bijetora, sendo bijetora, ela é inversível. E determinar a expressão da função inversa é aquele processo y igual a x² mais 2, vamos isolar o x, vai ficar y menos 2 igual a x², x igual a mais ou menos a raiz de y menos 2, e aí a f é menos 1, que é a expressão da função inversa de f, eu peguei o valor positivo. Por que eu peguei o valor positivo? Porque
porque o domínio da minha função f são os reais não negativos. Então, só vão ter valores positivos ou zero. Lembra que na função inversa, então o contradomínio, que são os resultados para a função, né, digamos assim, os valores que o y vai assumir na função inversa, tem que ser valores também reais não negativos. Então, ele tem que assumir valores positivos ou zero. Por isso que eu peguei o mais raiz de x menos 2. Tá? Se aqui no domínio da minha função f fosse r menos, ou seja, se eu tivesse trabalhando com os negativos e com o zero, aqui eu teria que pegar o menos, porque a imagem dessa função seria o domínio, que seria um r menos, tá? Mas como é r mais, então ficou positivo. Bem, a pergunta B, qual é o domínio da função inversa? O domínio da função inversa corresponde ao contradomínio, que também é a imagem da função f. Então, na função f, o contradomínio da imagem é o conjunto fechado de 2 até mais infinito, então o domínio da inversa vai de 2 até mais infinito. Na pergunta C, determine um A que pertence aos reais, sabendo que f a menos 1 de A é igual a meio. Eu poderia fazer isso, né? Eu tenho aqui a expressão da função inversa, eu poderia igualar ela a meio e achar o x. Tá? Eu vou optar por fazer um caminho diferente, que seria um caminho se eu não conhecesse a função inversa, que é o quê? Se ele quer o ponto de coordenadas a e meio, e esse ponto pertence à função inversa, eu posso afirmar que na função f corresponde ao ponto meio a. Né? Existe, então, o ponto meio e a na função f, porque na função inversa existe o ponto a e meio. Então, eu vou usar a função f para achar quem que é o a. Então, eu vou calcular o f de meio, vai ficar meio ao quadrado mais 2, vai dar 9 quartos. Tá? Então, veja que assim, eu poderia fazer esse exercício, ele poderia ser o primeiro item, eu não precisaria achar a função inversa. É importante você saber disso, porque às vezes não é fácil achar a função inversa. Né? A gente vai ver situações para as próximas aulas que às vezes é mais fácil você calcular, né, pontos específicos usando a função original do que você tentar achar a função inversa para depois calcular um ponto específico. Tá? Então, eu optei por fazer esse caminho para mostrar essa sugestão de resolução. No item D, represente f e f é menos 1 em o mesmo plano cartesiano. Tá? Então, agora aqui eu posso sempre desenhar a bissetriz como referência. Aí eu faço, né, o gráfico da f, então observa lá o domínio dela, né, é do zero para frente, então ela só tem essa parte aqui mesmo, né, do pedaço de uma parábola. E a função inversa vai ser o simétrico, então, em relação à bissetriz, tá, desse gráfico. Então, se eu pego, por exemplo, o ponto 1, 3, na inversa eu vou ter o ponto 3, 1. Se eu pego o ponto 2, 6, na inversa eu vou ter o ponto 6, 2.